privilégio, é uma honra grande ter você com a gente. Ele é pastor do Verbo da Vida, lá de Floripa, e está nos dando um prazer, a honra de estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que você vai receber muito de Deus. Amém, irmãos? André, fica bom para você. Aleluia. Boa noite, meus queridos. Irmãos, eu confesso que eu estou cansado. Você me atiça demais. Mas o Senhor me dá força para continuar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Ainda tem muita coisa boa para a gente receber por meio da palavra. E deixa eu te dizer, a gente vai terminar do mesmo jeito que a gente começou. Porque a palavra sempre vai te inspirar a viver o melhor da vida. Amém? Antes de começar a ministrar, deixa eu aproveitar e falar sobre esse material. Deus me deu a alegria de ter condições de fazer um CD de coletâneas com as músicas mais conhecidas, mais pedidas, mais tocadas dos meus 2 primeiros CDs. E eu estou lançando aqui exclusivamente, amém? Aqui nessa igreja, passei em algumas outras igrejas, mas é a primeira vez que eu venho falar sobre esse trabalho aqui. E está disponível lá atrás, no final, a gente vai estar com o material lá, eu vou estar conversando com você. Se você quiser, eu posso dedicar a você. E com certeza a sua vida vai ser muito abençoada. Amém? Eu vou falar rapidinho de 5 títulos aqui, pode ser? 5 mensagens que vão abençoar o seu coração. Essa é uma mensagem chamada O Justo Vive pela Fé. Nessa mensagem você vai aprender a usar a sua fé, não somente como uma ferramenta, mas aprender a viver o estilo de vida que agrada a Deus, que é a fé. Amém? Esse título aqui é O Meu Futuro. Fala sobre a visão que Deus nos dá de cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida, trazendo para perto o que ainda está distante, pela fé. Amém? Outro título é Desenvolva o seu potencial. Você vai aprender a desenvolver o chamado, o dom, o motivo para o qual você nasceu. Outra mensagem que eu gosto muito, uma das que mais pedem, é Você Está em Cristo. Eu já divulguei esse trabalho aqui, muito bom. E a última é Vivendo no Bem-Estar. Amém? Com certeza você vai ser edificado. E se você já tem, você vai poder entrar em contato com outras pessoas e abençoar a vida de outras pessoas. Amém, gente? Amém. Vamos orar? Amém. Você está animado ainda? Está animado ainda? Amém. Aleluia. Levanta a sua Bíblia então, vamos fazer raiva ao diabo. Diz comigo, essa é a minha Bíblia. A poderosa palavra de Deus. A verdadeira, infalível, imutável, palavra da fé. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo o que ela diz que eu posso. Você pode fazer um bom barulho agora? Pai, te damos graças por essa noite. Te damos graças por esse ambiente tão cheio de fé, tão cheio de convicção da tua palavra, tão cheio de verdade, tão cheio de graça. Muito obrigado pela vida de pessoas sendo transformadas, abençoadas, enriquecidas em tudo, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém. Deus colocou uma mensagem no meu coração nesses últimos dias que eu tenho meditado, que eu tenho pensado a respeito, que eu tenho orado sobre, que eu tenho estudado minuciosamente, porque entendo que existem verdades da palavra de Deus que já estão disponíveis, que já estão reveladas, mas que por muitas vezes nós não termos a diligência de atentar e de considerar, a gente acaba perdendo o que pode receber disso. Sabe, a palavra de Deus, ela tem tanta coisa boa para o nosso coração, tem tanta coisa boa para a nossa vida, e muitas vezes a solução para aquilo que nós estamos desejando tanto já está disponível em sua palavra. E quando você atenta para a palavra, você tem exatamente o benefício que ela tem para a sua vida. Amém, queridos? Amém. Quando você atenta bem para os princípios da palavra, a sua vida muda. Amém. É muito importante considerar o que a palavra diz, porque partimos do princípio de que a palavra é a vontade de Deus para a nossa vida. Partimos da premissa que a palavra é Deus falando conosco. Se eu quero conhecer a vontade de Deus, eu vejo pela palavra. Se eu quero saber o que Deus pensa para a minha vida, eu leio a palavra, eu escuto a palavra. E
E enquanto eu escuto a palavra, a fé se levanta em meu coração, convicção, clareza. Amém, irmãos? E eu vivo a vida para o qual Deus me chamou. Provavelmente você já leu uma passagem de 1 Coríntios capítulo 2. Eu quero ler com você. Se você quiser abrir, você pode, mas eu vou citar. Para quem me conhece um pouco mais, sabe que eu tenho muita prática de citar alguns versos. E para que você possa ter cada vez mais solidez naquilo que você está ouvindo. Amém? Eu quero falar hoje sobre o poder interior. Vou falar em aramaico, talvez você entenda melhor. Hoje eu vou falar sobre o poder que reside, que vive dentro de você. Amém? E que esse poder está disponível o tempo todo para a sua vida, para fazer exatamente aquilo que ele se propõe a fazer. Amém? Se você for conhecer um pouco a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, se você for ler um pouco as Escrituras, você vai ver que Deus nunca foi o nosso problema. Deus não é o nosso problema, queridos. Deus não é o responsável pelas coisas ruins que acontecem. Deus não é o responsável em estar travando, limitando a nossa vida, minimizando a nossa vida. Deus é aquele que acrescenta. Deus é aquele que abençoa. Deus é aquele que prospera. Deus é aquele que nos faz benditos. Deus é aquele que nos dá a capacidade para viver a vida para o qual Ele nos chamou. E o alvo da minha vida e o alvo da sua vida deve ser viver exatamente a vida que Deus tem preparado para você. Qual é o alvo do cristão? Já parou para fazer essas perguntas? Qual é o alvo da sua vida como crente? Qual é o seu propósito? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Qual é a visão que Deus tem para a sua vida? Eu vou lhe dizer, irmãos, o seu alvo, o alvo do crente, o alvo do nascido de novo, é viver acima da mediocridade. Vou falar mais uma vez para você se alegrar que nem no início. O alvo do cristão é viver acima da média. É viver acima da mediocridade. É viver acima daquilo que é comum, daquilo que é ordinário, daquilo que é natural, daquilo que todo mundo já faz, daquilo que todo mundo já vive. O seu objetivo, irmãos, é viver exatamente a vida que Deus propôs a você. Eu gosto muito da passagem de Jeremias 29:11, quando Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu é que sei que pensamentos eu tenho ao seu respeito. Você não fica contente, no mínimo, em saber que Deus pensa coisas sobre você? Eu é que sei que tipo de pensamento eu tenho sobre a sua vida. E Deus diz, são pensamentos de paz. Essa palavra paz também é traduzida por prosperidade. Deus tem pensamentos de nos fazer prosperar em todas as áreas, em todos os âmbitos da nossa vida. Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, materialmente, ministerialmente, familiarmente. Em tudo sendo enriquecido nele. Deus é que sabe que tipo de pensamento Ele tem sobre a sua vida. São pensamentos de fazer você prosperar, para dar o fim e o futuro que você deseja. Amém? E a maioria de nós, se somos cristãos, e se somos cristãos há um bom tempo, no mínimo nós já ouvimos essa passagem em 1 Coríntios 2:9, quando diz, como está escrito, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu não sei como foi a sua vida cristã até agora, amém? Mas eu vou lhe dizer, como eu li essa passagem, eu achava que olho não podia ver, ouvido não podia ouvir, nem jamais podia penetrar no coração do homem as coisas que Deus tinha preparado para eles. Olho não vê, ouvido não ouve, nem tem como a gente saber o que Deus tem para a nossa vida. Seja sincero comigo, quantos já tiveram esse tipo de pensamento? Isso, ninguém, só eu. Glória a Deus. Então o meu sentimento era, meu Deus, eu não posso ver, eu não posso ouvir, nem isso pode entrar no meu coração. Por mais que Deus tenha preparado coisas para a minha vida, eu não tenho a capacidade de entender o que Ele tem para mim.
E as pessoas remetem ao futuro aquilo que Deus já disponibilizou para o presente. As coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Olho nenhum viu, ouvido algum ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ficar só nesse versículo, você sempre vai remeter ao futuro aquilo que Deus tem para você. E não é muito incomum ver cristãos dizendo: um dia, quem sabe, a vida melhore. Eu estou aguardando, pastor, eu estou crendo. Mas o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é aqui, é agora. Se nós continuarmos a ler os versos seguintes, no verso 10 Paulo diz: mas Deus nos revelou. Vou falar mais uma vez para você ter uma reação melhor. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Até mesmo as profundezas de Deus. O verso seguinte diz: pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito que vem de Deus. No verso seguinte diz: ora, você tem que se alegrar agora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus, para que por meio dele conheçamos. Vou falar mais uma vez: por meio dele conheçamos o que nos foi dado. Vou falar mais uma vez: o que nos foi dado. Vou falar mais uma vez: o que ele já nos deu gratuitamente. Então, na mente de Deus, tudo está feito. Na mente de Deus, Deus já proveu, Deus já disponibilizou, Deus já nos deu tudo o que precisamos para viver simplesmente uma vida extraordinária. Acima do comum, acima da média, acima do normal, acima do usual. Crentes comuns fazendo coisas extraordinárias. Pessoas que você não dá nada por elas, mas por causa do conhecimento do poder que reside dentro delas, elas fazem coisas que o homem natural não consegue entender. Você não nasceu para ser ordinário. Eu vou traduzir: você não nasceu para ser comum. Amém? Você não nasceu para ser normal. Eu acho que aqui você já entendeu o que é isso. Aqui em Guará você já entendeu. Nessa igreja você aprendeu isso. Eu acho que eu estou ministrando algo que você já sabe. Mas não tem problema, vai ouvir de novo. Que é isso, rapaz? No meio do culto, o irmão fica dando peixinho no chão, pulando feito doido. É doido mesmo. Correr, dançar, rir, se alegrar, chorar, até cair, rir, até dar uma dor na barriga, tomar banho. Eu sempre ouvi algo que sempre me abençoou com relação ao mover de Deus, ao mover do Espírito. Às vezes nós confundimos o que é o mover de Deus com a reação ao mover de Deus. O que nós provamos há pouco tempo foi uma reação ao mover do Espírito. Não foi o mover em si, mas a reação ao mover que Deus produz em nós. Agora,
O mover de Deus não é simplesmente, irmãos, correr, pular, cair, dançar. Isso é uma reação sua ao que de fato aconteceu por dentro de você. Aleluia! Eu não corro para ser feliz. Eu corro porque já sou. Eu não fico rindo para me alegrar simplesmente. Eu rio para extravasar aquilo, irmãos, que Deus já deu a mim. É uma reação ao que de fato Ele colocou dentro de mim. É por isso que é inadmissível o crente não ser feliz. É inadmissível o crente viver com cara de prejuízo. Sabe o que é cara de prejuízo? Olha para mim. Tem crente quando chega lá na igreja e diz: quanto é que você está devendo que eu vou pagar esse prejuízo? Opa, cara de prejuízo. Só vive infeliz, só vive insatisfeito, só vive incompleto, só vive frustrado quem não conhece o poder que reside dentro de si. Não tem como continuar a viver uma vida normal quando você conhece aquilo que você é, aquilo que você tem e aquilo que você pode nele. Essa é a sua natureza, essa é a sua vida, essa é a sua realidade espiritual. Aleluia. Diz comigo: eu não nasci para ser comum. Diz comigo: Deus me fez para viver uma vida extraordinária. Eu vou trazer para você a definição do que é a palavra extraordinário. E eu espero uma resposta significativa. Extraordinário significa além do usual. Extraordinário significa além do excepcional. Extraordinário significa impressionante. Extraordinário significa maravilhoso. Extraordinário significa inimaginável. Não dá para você pensar com a sua cachola pensante ambulante. Não dá para você calcular o poder e o potencial e a graça e a força e a vida que está operando agora mesmo dentro de você. É por isso que Paulo ora, que Paulo implora, que Paulo se ajoelha diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, conforme Efésios 3, do 14 ao 21. E ele pede para pedir, e eu peço que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, para que vocês sejam fortalecidos, corroborados, abastecidos com todo o poder no homem interior. No homem interior. Há um homem exterior, há um homem interior. Há uma vida exterior, há uma vida interior. Paulo diz que vocês sejam fortalecidos no Espírito, mediante o poder do Espírito no homem interior. E Cristo habite pela fé em vosso coração, estando vocês arraigados e fundamentados em amor, para que vocês consigam compreender com toda a imensidão a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Na versão a mensagem diz assim: teste o comprimento, teste a largura, faça um teste, teste a profundidade, teste o amor de Deus que excede todo entendimento. Aí depois disso, você pode ler e falar com ousadia Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais,
infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina, segundo o poder que vive, que reside, que opera, que habita dentro de você. Então coloca a mão no seu ventre. Em alguns esse poder está maior. Ninguém está prosperando. Não diz comigo, bota a mão na sua barriga. Diz comigo, ao poder. Glorioso. Grandioso. Maravilhoso. Inimaginável. Operando dentro de mim. Você pode não ver, você pode não sentir, mas isso não significa que ele não esteja lá. Glória. Se você ler a criação do homem, Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz, também disse Deus, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, com as nossas características, com a nossa natureza. E tenha a ele domínio, ou seja, tenha a ele poder, tenha a ele autoridade. Assuma o comando, assuma o controle da vida. E seja aquilo para o qual eu te criei. Agora, irmãos, preste atenção, que quando Deus quis criar os animais, Ele falou para cada espécie. De acordo com cada espécie, Ele criou e Ele reproduziu outras espécies, ou a própria espécie. Mas quando Deus quis criar o homem, Ele falou consigo mesmo. Amém? Ele falou consigo mesmo. E quando ele falou consigo mesmo, ele fez exatamente uma cópia, uma duplicata. Você possui as mesmas características, a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo poder de Deus. Aleluia! Olha para o seu irmão e fala para ele, há bastante para você. O que isso quer dizer, queridos? Nós poderíamos ficar felizes com a informação de que Deus deseja que vivamos uma vida extraordinária. Mas quantos sabem que deseja e simplesmente não faz nada? Eu conheço pessoas que desejam tanto viver uma vida boa, mas só desejam. O desejo é o início. Mas depois do desejo tem a prática, tem a disciplina, tem a perseverança. Agora deixa eu te dizer, Deus não somente desejou que você vivesse uma vida extraordinária, como Ele equipou você para viver essa vida. Diz comigo, Deus não somente desejou, como Ele me equipou. Ou seja, irmãos, Deus te capacitou, Deus te ungiu, Deus te deu o poder para ser exatamente o que Ele é. Oh, que alegria! Irmãos, uma coisa seria saber que Deus quer, outra coisa é saber que o que Ele quis, Ele fez. E aquilo que Deus predestinou na eternidade, Deus te predestinou para o sucesso, Deus te predestinou para a alegria, Deus te predestinou para a paz, Deus te predestinou para a saúde, Deus te predestinou para a felicidade, Deus te predestinou, irmãos, para o sucesso, para o bem-estar, para a vida abundante. E o que Deus predestinou, ou seja, destinou antecipadamente. Afinal de contas, Efésios 1,4 diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido nele. Antes de você existir, Deus já tinha planos ao seu respeito. Aleluia. O que Deus predestinou na eternidade, Jesus Cristo veio e viabilizou para nós. O Espírito Santo potencializou. E agora cabe a mim
e a você viver essas verdades. O que Deus pensou, o que Deus predestinou, Jesus viabilizou. O Espírito Santo potencializou você por dentro para viver exatamente o que Deus te chamou para viver. Diz comigo, eu estou equipado. Eu estou equipado. Aleluia. Algumas pessoas podem dizer, oh, como eu gostaria de viver essa vida, se tão somente eu fosse pregador como você, se tão somente eu fosse cantor como você, se tão somente eu fosse pastor como você, ou como eu seria bem sucedido na minha vida se eu fosse um médico, se eu fosse um engenheiro, se eu fosse um advogado de sucesso, ou se eu tivesse a minha loja, se eu vendesse bastante, se eu fosse um bom comerciante. Ah, como eu viveria uma vida boa. A questão, irmãos, não está naquilo que você faz ou no cargo que você ocupa, mas na disposição do seu coração. Vou falar mais uma vez. Esse princípio tem que entrar no seu coração. Não é a ocupação, é a visão que você tem de si mesmo. Não é o que você faz, é a disposição do seu coração em ser aquilo que Deus te chamou para ser. Amém? Eu gosto de dizer, irmãos, que se Deus te chamar para vender batata na feira, você vai ser o rei da batata. O que você faz da vida? Vendo batata. Mas e aí? Eu sou o rei da batata. Ninguém vende batata como eu. Afinal de contas, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse vai ser bem sucedido no que fizer. Tiago 25, Salmos capítulo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, a sua alegria está na lei, está na palavra do Senhor. E nessa palavra medita, pensa a respeito, rumina, considera de dia e de noite. De dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cuja folhagem não cai, não murcha, e tudo aquilo que faz prospera. Então não bota o foco, irmãos, no que você está fazendo, simplesmente. Porque se você colocar o foco simplesmente no que você realiza no momento, muitos podem se desanimar, porque como é que alguém vai viver feliz com um salário mínimo? Eu estou falando naturalmente. Como se vive sobrenaturalmente com um salário mínimo? Difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, com Deus, um salário mínimo se multiplica. Você é dizimista, você é ofertante, você é abençoado, você abençoa, e ninguém rouba isso de você. Como? Não sei, é extraordinário. Como eu posso viver feliz com esse governo? Como eu posso viver feliz com esse patrão que não me abençoa? Você está colocando o alvo errado, o foco errado. Pastor, é o karma que Deus me deu, é a cruz. A cruz é essa minha mulher. Ô carrego. Bem que Jesus falou, você vai ter, infeliz, que aprender a viver com essa cruz. Carregue, carregue, carregue. Eu estou carregando essa cruz. Está aí, minha mulher. Ou meu marido. Casou com essa cruz, agora segura a cruz. Pelo menos vai ter graça para carregar. Para de colocar desculpa de viver uma vida extraordinária nos lugares, nas pessoas, no salário, no governo, nos amigos. Olha para dentro. Aleluia! Comece a considerar os recursos que Deus te deu para viver uma vida acima do comum. E o que você fizer vai prosperar. A igreja primitiva tinha tanta consciência do poder que residia dentro deles,
tanta consciência, que por onde eles passavam, as pessoas os consideravam como deuses. Não era que eles se comportavam como deuses, mas as pessoas assim o viam, por causa do poder e dos feitos que eram realizados por meio deles. Ao ponto de Paulo, Pedro e os discípulos dos apóstolos rasgarem suas vestes e dizer: Para de se ajoelhar, eu sou tanto homem quanto você, sujeito aos mesmos sentimentos quanto você. Sabe por quê? Porque em vários momentos, quando Pedro, Tiago, João, Paulo e todos os outros homens de Deus passavam por pessoas que tinham necessidades, eles diziam: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Certa vez, uma cobra pica Paulo, e os homens olham para Paulo e dizem: vai cair durinho, vamos contar. 5, 4, 3, 2, 1. Está vivo, é Deus. É um Deus. Mas por que, irmãos, isso acontecia? Por causa da consciência do poder que residia dentro deles. Aleluia. Ao ponto de quando a igreja passava em algum lugar, os discípulos estavam passando em algum lugar, as pessoas olhavam para ele e diziam: lá vem eles! Aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até aqui. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos: crente é para bagunçar com o mundo, é para botar o mundo de cabeça para cima, irmão. E quando olharem para você, vai ver: está aí um marido que não trai a esposa, está aí um homem que é fiel com a sua palavra, está aí um homem que o que diz ele cumpre, está aí um crente fiel, fervoroso, cheio do Espírito, cheio da palavra. Eu quero ser como ele. Se tiver doença por perto, ele não quer nem saber, ele impõe as mãos e as pessoas são curadas. Se tem gente com fome, ele dá o que comer. Se tem gente com sede, ele dá o que beber. E por onde ele passa, a vida, a graça e o poder é transmitido. Aleluia. Lá vem eles. Está vindo inspiração para o meu coração para declarar isso para você, para essa igreja. Para te quietar. Vai provar de um poder, por causa do poder que reside dentro de você. E essa igreja vai ser conhecida como a igreja que está bagunçando. Está bagunçando com o sistema religioso, está bagunçando com a tradição humana, está bagunçando com os valores arcaicos e religiosos. Pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. E elas vão olhar para você e vão dizer: eu quero o que ele tem. Estão falando mal deles, mas eles não vivem a vida que eles vivem. Estão falando mal da igreja, mas não fazem o que eles fazem. Aleluia! Aleluia! Como é aquela igreja? Aquela igreja é doida. Aquele povo ali transtorna tudo. Não aguenta ver ninguém em falta, quer logo abençoar. Não aguenta ver ninguém doente, quer logo orar. Não aguenta ver ninguém desanimado, já vem com alegria para contagiar. Por causa do poder que opera, que habita, que reside. E porque você usa o poder que tem. Eita, abra sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Eu não falei que vamos terminar melhor do que começou. 2 Pedro,
capítulo 1, do verso 2 em diante. Vocês estão aqui? Não bagunça não, que eu vou também. Aleluia. 2 Pedro. Eu vou ler uma versão chamada Amplificada. E essa versão vai amplificar a sua visão. Eu vou ler na versão que você conhece, quando diz: graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui têm a graça de Deus? Você sabe que graça tem significados. Um dos significados da graça é favor imerecido. É quando alguém oferece algo a você sem esperar nada em troca. Você simplesmente recebe. A Bíblia diz em Efésios 2:8 que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E Pedro está dizendo: graça e paz seja multiplicado. Graça e paz seja multiplicado. Mas há uma outra definição de graça que significa suficiência, habilidade, capacidade, força, poder, influência divina na vida humana e o seu reflexo nessa vida. Glória a Deus. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Eu quero que você preste atenção nessa definição de graça. Influência divina sobre o homem e o reflexo dessa graça nessa vida. Amém. Então, para você viver uma vida extraordinária, você não vai viver com um simples entendimento de que graça é favor imerecido. Porque o favor imerecido se diz respeito à salvação e o alvo de você estar juntamente com Ele para sempre. Mas e no presente? Graça é para o presente também. E a graça, que é a suficiência, a capacidade, a vida de Deus em você, o poder de Deus em você, ela se reflete na vida presente. Ou seja, a graça, ou seja, o poder interior, ela pode ser refletida na sua vida diária. E melhor do que isso, graça pode ser aumentada. Graça e paz vos sejam multiplicados. Como, pastor? Pelo conhecimento de Deus. Oh, aleluia. Agora vamos ler 2 Pedro 1:3. E eu prometo que estou começando a acabar. 2 Pedro 1:3. Eu vou ler na versão amplificada e você lê na sua versão, ok? Pode ser? E você faz a comparação ouvindo com atenção o que eu estou lendo. Por seu divino poder, verso 3 de 2 Pedro capítulo 2. Por seu divino poder, Ele nos deu todas as coisas que são requisitos e provém a vida e a piedade, através do conhecimento completo e pessoal dele, que nos chamou por e para a sua própria glória e excelência, virtude. Por causa disso, ele outorgou sobre nós suas preciosas e excedentemente grandes promessas. Não, eu vou falar mais uma vez. Suas preciosas, a Bíblia está dizendo, Ele nos outorgou, ou seja, Ele nos deu. Vou falar mais uma vez, eu espero uma alegria maior. Ele nos deu. Não é que Ele vai dar um dia, quem sabe, talvez, se Deus quiser, lá na glória. Ele já nos deu. Já está feito. O assunto encerrado. Feito. As suas preciosas e excedentemente, aquilo que excede, irmãos,
Promessas para que através delas vocês possam escapar sobrevoando a decadência moral que está no mundo por causa da concupiscência e tornar-se compartilhadores, participantes da natureza divina. Verso 5, eu quero que você preste atenção. Por essa razão, aumente a sua diligência para com as divinas promessas. Empregue todo esforço em exercitar a sua fé para desenvolver a virtude, excelência, resolução, energia cristã. Uau! E ao exercitar a virtude, desenvolva o conhecimento. E ao exercitar o conhecimento, desenvolva o autocontrole. E ao exercitar o autocontrole, desenvolva firmeza, paciência para resistir. E ao exercitar a firmeza, desenvolva a piedade. E a piedade, desenvolva o afeto fraternal. E ao exercitar o afeto fraternal, desenvolva o amor cristão. Pois essas qualidades são suas. Uau! E abundando, aleluia, o crescimento delas em vocês, elas irão guardar vocês de serem inúteis ou infrutíferos perante o Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois todo em quem faltam essas qualidades é cego, espiritualmente míope, vendo apenas o que está perto dele, e tornou-se inconsciente para o fato de que ele já foi purificado de seus antigos pecados. Verso 12. Então eu quero sempre lembrar a vocês sobre essas coisas, embora de fato vocês já saibam e estejam firmes na verdade que vocês ora abraçaram. Eu acho certo, tanto quanto eu estou nesse tabernáculo, sacudir vocês como forma de lembrança. Uau! A sua versão diz: eu quero despertar a memória de vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Poder interior. Poder que está operando nesse exato momento dentro de você. Poder que te motiva quando não há motivos para se motivar. Poder que faz você dar umas boas gargalhadas quando não tem motivo para sorrir. Poder que faz você acordar pela manhã e dizer: que dia abençoado, quando sua vontade não é nem de levantar da cama. Poder interior que faz você olhar para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido e dizer: pai, obrigado, você me deu essa família, eu não vou perder aquilo que você me deu. Meu amor vai aumentar por eles. Eu vou ser aquilo que você me chamou para ser. Poder que faz você acordar e ir para o seu trabalho e dizer: pai, obrigado, você me deu saúde, você me deu força, você me deu inteligência, você me deu capacidade para viver a vida para a qual você me chamou. Poder interior. Poder interior. Poder interior. Eles, o grupo de música, por favor. Aleluia. Poder interior. Aí Pedro diz: se essas coisas existirem em vocês, e se em vocês aumentarem, isso vai fazer com que vocês não sejam inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de Cristo. Coloca a mão mais uma vez no seu ventre. Diz comigo: há um poder operando dentro de mim, nesse exato momento. Smith Wigglesworth dizia: eu sou 1 milhão de vezes maior por dentro do que por fora. Você é 1 milhão de vezes maior por dentro do que por fora. Olha para mim. 1 milhão de vezes maior por dentro do que por fora. Agora, toca as suas mãos e diz assim: há um poder que opera nos meus membros
que tende a me puxar para baixo. Você já provou desse poder? Ele reside aí, irmão. Você não se livrou dele, não. Enquanto você estiver nesse corpo mortal, esse sentimento e esse poder vai tentar te puxar para baixo. Eu já me livrei desse poder, pastor, há muito tempo. Não. Esse poder existe. Esse poder opera nos seus membros. E ele sempre teima em querer te puxar para baixo. Mas diz comigo, há um poder muito maior. Que opera dentro de mim. Que me puxa para cima. Aleluia! Todas as vezes que os meus sentimentos quiserem me puxar para baixo, o meu espírito sempre vai me puxar para cima. Porque eu sou 1.000.000 de vezes maior por dentro do que por fora. Quão diferente vai ser a nossa vida se tão somente acordarmos pela manhã, levantarmos a nossa voz e dizer: Pai, bom dia, você é tão bom. Pai, eu sou tão feliz porque você me deu tudo o que eu preciso para viver uma vida gloriosa. Eu não sei se isso acontece aqui em Guará, mas lá em Floripa acontece. Pessoas chegam para mim querendo se aconselhar e começam a falar dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus temores, de como não dá mais para viver a vida, de como ela quer abandonar o rema, ela quer abandonar a igreja, ela quer abandonar o marido, ela quer abandonar o trabalho, ela quer abandonar o cachorro e o papagaio. E elas me perguntam o que fazer. E eu sempre faço essa pergunta. E eu vou fazer uma pergunta a você e eu espero uma resposta, uma reação. Como você se comportaria? Como você reagiria se você soubesse que aquilo que você mais deseja, você já tem? Vou contar a história do Reage Batman. Amém? Reage, meu irmão. Eu lembro da história de um homem, um bêbado, estava andando no meio da rua, viu uma freira do outro lado, toda de preto. Ele partiu para cima dela, deu uma voadora no meio dos peitos dela, começou a bater. Quando ela aguentou mais, ele falou: Reage, Batman. Eu digo para você: reage, Batman. Amém. Olha para o seu irmão e fala para ele: reage, Batman. Então